José. Uma história de propósito, superação e perdão. Quantas vezes você já passou por momentos difíceis e se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes sentiu que ninguém te entendia, que os seus sonhos eram grandes demais para serem aceitos? A história de José nos ensina algo poderoso. Mesmo nas situações mais injustas, Deus continua no controle. Ele transforma a dor em propósito, o desprezo em exaltação, a injustiça em testemunho. Hoje eu quero te levar a uma jornada inspiradora. José era apenas um jovem quando recebeu sonhos proféticos de Deus. Em uma das visões, ele via feixes de trigo no campo. O feixe dele permanecia erguido. O que para José era um sinal de Deus, para seus irmãos era uma afronta. Eles não aceitavam a ideia de que o caçula pudesse ser mais importante do que eles. Naquela época, o primogênito tinha a maior herança e a autoridade sobre os demais. Mas Deus não escolhe segundo a ordem dos homens. Ele escolhe segundo o seu propósito. José, talvez ingênuo e cheio de esperança, compartilhou seus sonhos. Mas em vez de apoio, recebeu desprezo, zombaria e inimizade. Os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Seu pai Jacó repreendeu-o, mas guardou aquilo no coração. Algo dentro dele parecia saber que José realmente era especial. Lição 1. Nem todos vão acreditar no seu chamado. Quantas vezes você já compartilhou seus sonhos com alguém e recebeu apenas dúvidas e críticas? Quantas vezes as pessoas ao seu redor não conseguiram enxergar o que Deus está preparando para você? José nos ensina que a aprovação das pessoas não define o seu destino. Se Deus colocou algo no seu coração, Ele mesmo irá cumprir. Mas antes da promessa se realizar, existe um processo, e esse processo nem sempre é fácil. José estava prestes a passar pelo momento mais doloroso da sua vida. E mal sabia ele que o caminho para o palácio passaria primeiro pela cova. José chegou ao Egito como um escravo. Para muitos aquilo seria o fim. Mas Deus estava com ele. Na casa de Potifar, tudo o que José tocava prosperava. Ele não tinha posição, mas tinha algo muito maior. Um caráter íntegro e uma fé inabalável. Potifar viu isso e o colocou sobre toda a sua casa. Mas quando tudo parecia se estabilizar, veio a provação. A esposa de Potifar o desejou e tentou seduzi-lo. José poderia ter cedido, afinal quem o veria? Ele já era escravo, ninguém se importaria. Mas José não negociava seus valores. Ele fugiu. E por escolher o certo, foi injustamente acusado e lançado na prisão. Integridade não evita problemas, mas te mantém no propósito. Muitas vezes pensamos que fazer o certo nos livrará da dor. Mas José nos ensina que a fidelidade a Deus nem sempre nos leva ao caminho mais fácil, mas sempre nos leva ao caminho certo. Se hoje você sente que sua obediência trouxe mais desafios do que recompensas, lembre-se, o esconderijo da fidelidade é o lugar onde Deus molda grandes líderes, preso, injustiçado, esquecido. Mas Deus ainda estava escrevendo a história. Na prisão, José poderia ter se revoltado, poderia ter deixado a amargura tomar conta, mas ele fez o contrário. Continuou servindo. Interpretou sonhos, ajudou prisioneiros, permaneceu fiel. E no tempo certo, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que lembraram de José. E em um único dia, ele saiu da prisão para se tornar governador do Egito. O tempo da espera não é tempo perdido. José esperou anos pelo cumprimento do sonho. Mas cada momento de dor foi uma preparação. Talvez hoje você esteja na prisão. Um tempo de espera, de provação, de silêncio. Mas Deus não desperdiça processos. O que parece atraso é, na verdade, treinamento. No tempo certo, a porta se abrirá, e você verá que tudo fez sentido. Muitas vezes, fazer o certo não significa que você será recompensado imediatamente. Pelo contrário, pode até te causar problemas no início. Mas a pergunta é: você continua fiel mesmo quando ninguém está vendo? José manteve sua integridade, e mesmo na prisão Deus estava com ele. Na prisão, José poderia ter se entregado ao desespero. Mas ele não deixou as circunstâncias definirem sua atitude. Foi lá que ele usou seu dom para interpretar os sonhos de 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Um deles seria restaurado ao seu cargo, o outro condenado. E aconteceu exatamente como José disse. Deus te usa onde você está, não onde você gostaria de estar. Muitas vezes ficamos esperando o momento certo para agir, acreditando que precisamos estar em um lugar melhor ou em uma situação mais favorável para exercer nossos talentos. Mas a história de José nos ensina algo poderoso. Deus nos chama para usar o que temos agora, exatamente onde estamos.
José foi vendido como escravo e depois preso injustamente, mas isso não o impediu de servir fielmente. No cárcere, ele interpretou sonhos e ajudou outros prisioneiros, usando seu dom mesmo em meio às dificuldades. Essa fidelidade foi a chave que abriu as portas para o seu futuro. 2 anos depois, o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José e mencionou sua habilidade para decifrar sonhos. José foi chamado à presença do faraó e revelou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Sua sabedoria e discernimento foram tão impressionantes que o faraó não apenas aceitou sua interpretação, mas também o nomeou governador do Egito. De escravo a segundo homem mais poderoso da nação, José foi colocado exatamente onde Deus queria que ele estivesse para salvar muitas vidas. Quando for a sua hora, ninguém poderá impedir. José esperou anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Houve momentos em que tudo parecia contrário ao seu chamado, mas no tempo certo, Deus moveu as peças e fez com que ele chegasse ao lugar destinado. Se Deus te prometeu algo, confie. Nenhuma circunstância pode impedir o que ele determinou para sua vida. No momento certo, as portas certas se abrirão e você será colocado no lugar exato onde deve estar. Graças à sua preparação, o Egito sobreviveu à fome. E não apenas isso, José trouxe sua família para viver lá, garantindo a sobrevivência do povo de Israel. O que parecia ser um fim trágico, na verdade, foi um plano divino para salvar vidas. Talvez sua dor tenha um propósito maior do que você imagina. José sofreu, mas no final, entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus. E o mesmo pode acontecer com você. A história de José é uma prova de que Deus pode transformar qualquer sofrimento em propósito. Se você está passando por dificuldades, lembre-se, seu sonho não está esquecido. Seu deserto não é o fim. Sua fidelidade será recompensada. Seu perdão pode abrir portas para um futuro incrível. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário. Eu escolho confiar no plano de Deus. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.